Vamos à mensagem principal dessa manhã, quando a tempestade se repete. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Estarei lendo aqui na nova versão internacional, a famosa NVI. Mateus, capítulo 8, os versículos 23 ao 27, e depois o capítulo 14, os versículos 22 ao 33. Mas primeiro, vamos aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. E diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Era até o 27, desculpe. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos agora até o capítulo 14 de Mateus, capítulo 14, os versículos 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que se entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Senhor, com a tua palavra nessa manhã que já está sendo pregada, tenha encontro, guarida em nossos corações, Senhor. Em teu nome que oro. Amém. Jesus acalmou a tempestade, como nós lemos aqui 2 vezes. Isso é confirmado pelo evangelista Marcos, que também narra 2 tempestades diferentes, ali no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, e também no livro de Marcos, capítulo 6, os versos 45 ao 52. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco dormindo. Na segunda tempestade, ele estava fora do barco e veio andando por sobre as águas. Eu acho aqui uma coisa interessante. Jesus fez o mesmo milagre, mais ou menos, e da segunda vez, eu acredito que foi muito mais poderoso, assim. O milagre veio de uma forma muito mais impressionante. Jesus veio andando por sobre as águas. No primeiro, Jesus estava lá, Jesus estava dormindo no barco, mas o segundo, Jesus veio de forma triunfante. Jesus veio andando por sobre as águas. Algumas coisas que acontecem nessas 2 tempestades servem para nos ensinar sobre algumas dificuldades que nós estamos enfrentando em nossas vidas mesmo. E certamente você já passou por tempestades na sua vida, eu passo por tempestades na minha vida. E às vezes, quando pensamos que tudo está indo bem, tudo está indo para uma direção, o barco começa a balançar e começa tudo de novo. E durante a tempestade, alguns pensamentos que nos assaltam e nós ficamos confusos. Algumas vezes pensamos que estamos com Jesus, mas achamos que Ele está dormindo. E outras vezes pensamos que ele está longe demais ou fora do nosso barco.
E Deus permite que nós passemos por algumas lutas, por algumas tribulações, porque Ele quer nos ensinar a vencer na tempestade. Se te perguntarem, você quer passar por luta? É claro que você vai dizer não. É claro que eu vou dizer não. Mas isso é impossível. A gente vive hoje num tempo que é impossível a gente não ter que passar por alguns problemas. E a palavra de Deus, ela já nos alerta desde sempre. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. A gente vem para Jesus e acha que vir para Jesus, se eu vou para Jesus, então eu quero me livrar dos problemas. Mas não é bem assim. Jesus, ele não é um guru que acaba com os seus problemas. Jesus, ele promete estar com você nos problemas e nos momentos bons. E eu fico me perguntando por que as tempestades elas se repetem em nossas vidas. O primeiro pensamento que muitas vezes vem quando nós estamos passando por uma tempestade esse é o principal pensamento que vem. Por que um problema tão grande? A gente acha que aquele problema que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, é grande demais. Não tem solução. O primeiro pensamento que temos na tempestade é então que o problema é grande demais para suportarmos. Nós achamos, será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou conseguir passar com êxito sobre essa dificuldade? Achamos que as coisas estão tão difíceis, tão acima da nossa capacidade de suportar. E nós precisamos saber e entender que junto com a dificuldade, Deus nos dá força para vencer. Da mesma forma que quando nós somos tentados, Deus, no momento, Ele nos dá o escape para sairmos daquilo. Também, quando nós temos dificuldades, Deus, Ele nos fortalece para vencermos. Esse versículo que eu acabei de mencionar está ali em 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que vos possais suportar. Quando passamos por tempestades, Jesus ele prova que Ele é maior do que tudo. Você que já passou por alguma tempestade na sua vida e saiu vitorioso, saiu triunfante, você sabe do que eu estou falando? Jesus, Ele é maior do que qualquer prova, qualquer tempestade que possa vir ao nosso encontro. Na primeira tempestade, Jesus ele dormia no barco. Isso nos mostra que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Não há por que se apavorar. Quando você dorme, você descansa, você está relaxado, você está ali de boa. E Jesus, Ele quer nos ensinar através disso, não precisamos temer. A palavra de Deus promete, não dormitará aquele que te guarda. Na segunda tempestade, Jesus, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Para mostrar o mesmo Deus que domina sobre a terra, céus e mar, que Ele mesmo criou, Ele está no controle. E quando Jesus está no controle, não há o que tememos. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar Ele é maior que os problemas, Ele é maior do que qualquer dificuldade que aqueles homens fossem passar. Você está pensando que o problema é grande demais? Irmão, eu conheço uma pessoa que gosta de problemas grandes, de coisas difíceis. E Ele é maior do que todos esses problemas. Jesus é maior que tudo. Que tudo. Jesus é maior do que esse problema que você está passando. Jesus é mais poderoso do que esse problema que você está passando. E passando o primeiro pensamento, vem o segundo pensamento que diz: eu estou passando por isso sozinho.
Nós achamos que estamos passando pelos problemas sozinhos. E outro pensamento que ocorre em meio a tempestades é esse, então. Eu não tenho ninguém. Com quem que eu vou andar? Um vazio nos faz sentir impotentes diante dos perigos. E nos sentimos como crianças indefesas, crianças solitárias. As últimas palavras de Jesus na terra, quando subia para o céu e seus discípulos poderiam pensar que ficaram sozinhos de novo, foi uma garantia. Jesus ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você se esqueceu disso, Jesus manda te dizer nessa manhã: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, Jesus está com você hoje. Jesus está com você agora. Jesus está com você nesse problema que você está passando. Jesus está com você nesse momento em que você não vê solução, você não vê saída. Desde o momento que aceitamos Jesus como Salvador, como Senhor, não estamos mais sozinhos, porque Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. Quando passamos por tempestades, Jesus nos mostra a sua onipresença. Na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos e lá em Mateus 8:23 diz que, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A presença de Jesus é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. Não vai afundar. Por isso é importante termos Jesus no barco da nossa vida. Na segunda tempestade, Jesus mandou os discípulos embarcarem e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto isso, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Lá de cima, Jesus orava por seus discípulos e via tudo. Jesus ele permitiu que a tempestade se repetisse para ensinar os discípulos que eles nunca estarão sozinhos e que Ele sempre cuidará deles. Você está pensando que está sozinho? Quanto mais difícil for, mais perto Jesus está de você, mais próximo Jesus está de você. E quando não achamos que estamos sozinhos, ou quando temos outro pensamento, medo e falta de fé. O terceiro pensamento que temos quando passamos por tempestades é o medo ou a falta de fé, que são praticamente a mesma coisa. A fé é uma firme convicção, já o medo é uma incerteza perturbadora. O medo por si só faz a pessoa sentir-se em meio a uma tempestade, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E para perder o medo é necessário, é preciso confiar na palavra de Deus, que nos garante todos os dias, 366 vezes nesse ano de 2020, que não precisamos temer e saber que a fé vem pelo ouvir. Quando passamos por tempestades, Jesus ele nos mostra, ele nos garante, nós podemos confiar nele. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O medo é uma mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. A dúvida ou falta de fé faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que na verdade é. Jesus quer saber o motivo da nossa falta de fé. E essa pergunta ficou no ar e ninguém respondeu. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Já na segunda tempestade, os discípulos mostraram que eram medrosos. Ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Pedro teve um início de coragem pedindo para andar sobre as águas, mas ele também teve medo. E Jesus perguntou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus ele permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos seus discípulos. Você tem sentido medo ou falta de fé? Alimente a sua fé e tenha certeza que Jesus, ele te protege. Jesus, ele cuida de você. Jesus está cuidando de você. E um quarto pensamento e último que compartilho com você nessa manhã de quinta-feira, agora 8h36 da manhã, é: por que estou passando por isso? Por que Deus permite que eu esteja passando por isso? Esse também é um dos mais comuns em nossa vida.
O primeiro é acharmos que o nosso problema é grande demais para aquilo que nós estamos passando. E o segundo é, por que eu estou passando por isso? Por que fulano está passando por isso? Por que fulano teve que passar por aquilo? Como se Deus tivesse que nos dar alguma explicação sobre alguma coisa que nós vivemos. Na verdade, a maioria das tempestades que enfrentamos são provocadas por nós mesmos. Arrumamos o problema e queremos que Deus resolva. Às vezes ficamos como Davi no Salmo 13, que perguntava 4 vezes, até quando? Até quando? Desejando uma resposta do Senhor. Mas depois ele mesmo resolve deixar de se questionar e dizer, confio na tua graça, Senhor. Não perca tempo fazendo perguntas se você pode ter a certeza de que Jesus é o Senhor. Você pode fazer as mais diversas perguntas, mas uma certeza você precisa ter, que Jesus é o Senhor. Quando nós passamos por tempestades, eu creio que Jesus, Ele quer nos deixar mais próximos dEle. Ele quer que nós o conheçamos melhor, mais intimamente. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? No fundo, os discípulos ainda não tinham conhecido verdadeiramente ao Senhor Jesus. Mesmo vendo os milagres e as maravilhas que Jesus operou ainda, eles não entendiam. Eles não entendiam. Já na segunda tempestade, os discípulos puderam declarar convictos, verdadeiramente és filho de Deus. E Marcos explica que a tempestade se repetiu porque antes o seu coração estava endurecido, mas agora perceberam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para que os discípulos o conhecessem mais profundamente como Senhor de suas vidas. Você quer saber por que você está passando por tempestades? Não questione, apenas reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. Se a tempestade se repetir, o milagre se torna maior. Se a tempestade se repetir, o milagre se torna maior. O mesmo milagre Deus fez, acalmou o mar, mas as duas formas foram diferentes. Primeiro, Jesus estava no barco dormindo, a segunda, Jesus veio triunfante andando por sobre as águas. Meu irmão, quando as tempestades se repetem em nossas vidas, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Às vezes esquecemos o que Deus faz e precisamos passar por tudo de novo, como uma lição que deve ser repetida até a gente aprender que Jesus é o Senhor, que Jesus está no controle. E no Egito, a cada praga, Deus mostrava o seu poder e o coração de Faraó mais se endurecia. Então Deus mandava uma praga ainda mais forte, realizando um livramento ainda maior. E as pessoas hoje que sempre vão precisar passar por tempestades, porque somente assim se colocam na dependência de Deus. Mas no momento em que aprendemos e reconhecemos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, vem a paz e vem a bonança. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora do coração dos seus discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois também entrou nos corações de seus discípulos. Jesus acomoda tempestades dentro e fora do barco para mostrar que não há limites sobre o seu poder. Para te mostrar que não há problema grande demais para Jesus. O que você tem pensado em meio a tempestades? Que o problema é grande demais? Meu irmão, eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo que por maior que seja o seu problema, por tão grande que seja o teu problema, Jesus é maior que o seu problema. Talvez você esteja pensando que você está sozinho. Jesus, Ele nunca te deixa só. Ou talvez você sente medo ou falta de fé. Confie no Senhor. Ou talvez você pergunte o porquê de tudo isso. Para que você reconheça Jesus como Senhor. Para que você reconheça Ele sobre o Senhor da sua vida. Quantas tempestades você já passou em suas vidas, na sua vida? Quantas tempestades você tem passado na sua vida? Todas as vezes que você passar por tempestades, que você possa permitir
que Jesus opere milagres cada vez maiores em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.